Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 3. Krishna é a fonte de todos os avatares. Verso 6. Sa eva pratamam evaha. Kalmaram sargam ashritaha. Kachara duscharam brahma. Brahmacharyam akanditam. Tradução. Primeiramente, no começo da criação, haviam os 4 filhos solteiros de Brahma, os Kumaras, que, estando em voto de celibato, submeteram-se às rigorosas austeridades para a compreensão da verdade absoluta. Repetindo. Primeiramente, no começo da criação, havia os 4 filhos solteiros de Brahma, os Kumaras, que, estando em voto de celibato, submeteram-se a rigorosas austeridades para a compreensão da verdade absoluta. Muito obrigado, Ellen. Obrigada, Swamini, pelo sadhana. Eu estava num outro estudo, por isso que eu cheguei agora. Então, bom dia para todos, Namastê, Hare Krishna. Eu vou agora falar a oração para o Guru. Agyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, aqui neste verso está descrito que no começo da criação, Brahma, ele tinha 4 filhos. Brahma, ele é considerado o mestre de obras do universo, o arquiteto, porque o verdadeiro criador de tudo é o Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus, que nós chamamos, ele se chama Vishnu, né, que é a verdade onipenetrante. Então, ele tem todas as, digamos assim, como quando um artista, né, ele visualiza na sua cabeça a sua obra primeiro, né, primeiro vem na mente. Então, o Senhor Supremo, ele, na sua mente, ele já tem, ele é um ser totalmente cheio de variedade de cores, de aromas, de sabores, de todas as variedades que nós podemos imaginar, existem no Senhor Supremo. Então, ele transfere esses dados para Brahma, que é o arquiteto, na verdade, né, o engenheiro, mestre de obras, para poder materializar, concretizar, manifestar essa manifestação visível, né, que nós vemos. Então, está dito que ele teve 4 filhos, que se chamam os Kumaras, eram jovens. Kumara em sânscrito quer dizer jovem. Kumaria para menina, Kumara são meninos. Então, são jovens que nunca se casaram, ficaram celibatos a vida toda, e eles fizeram austeridades rigorosas para compreender a verdade absoluta. Esses meninos, eles não queriam se casar, não queriam entrar na vida assim, condicionada, né? Eles queriam realizar a verdade absoluta. Eles já entenderam, muito jovens, a meta da vida humana, que é realizar, compreender a verdade absoluta e poder realizar, e dessa forma se liberar, porque eles também estavam no samsara, né, no ciclo de mortes e renascimentos, e poder despertar para sempre na transcendência. Então, eles entenderam isso muito jovens. Existem, na cultura védica, na cultura ancestral da Índia, coisa que nós vemos raramente no Ocidente, lá é muito mais comum, crianças que nascem já muito, muito avançadas, como se fossem almas muito, muito velhas, em corpos jovens, e eles entram no celibato, né, no brahmachari, porque eles não querem se enredar na vida mundana, na vida condicionada. Isso é muito raro, e também não é uma condição para realizar, se autorrealizar, isso não é uma condição. Mas existe
né, essas histórias de seres, assim, excepcionais, que entraram muito jovens, já era muito claro na mente deles, no coração, que eles queriam alcançar Deus, né, realizar a verdade suprema, a verdade absoluta. Tem no Bhagavatam, com o tempo, né, a gente vai ler, assim, algumas histórias. Tinha um outro, um jovem rei que também foi igual, assim. Então, aqui tem um ponto muito interessante, né, que diz assim, rigorosas austeridades para compreender a verdade absoluta. Então, por que fazer essas rigorosas austeridades? Então, a gente pode entender isso como, por exemplo, qualquer coisa que você quer aprender de forma assim muito profunda, de forma profissional, você vai fazer estudos rigorosos. Por exemplo, você quer se tornar um médico. O médico é uma profissão muito assim que requer grandes estudos, uma mente lúcida, pessoa séria, com muita compaixão, quer dizer, na teoria, né? Porque na prática, infelizmente, não é assim. Mas a profissão de médico requer alguém que está mexendo com a vida dos outros seres humanos. Então, requer muita disciplina, austeridades, para compreender, entender o corpo humano, que é super complexo, e a natureza, as plantas, a relação o que é a doença, o que é o desequilíbrio, a relação das doenças né, com as plantas, requer também uma ética moral. O médico ele tem que ser muito honesto, ele não pode tirar vantagem, assim, idealmente, né, o que deveria ser um médico perfeito. Ele deve tratar os outros com um estado compassivo, maternal, querer ajudar, dar a vida, né, curar e salvar uma vida, é algo assim. Então, em todas as profissões, um advogado, imagina um advogado, às vezes, por umas palavras, a gente está falando de um amigo nosso que ele foi inocente, ficou 10 anos na prisão. Então, porque ele não tinha dinheiro para pagar o advogado, e os advogados, infelizmente, na nossa época, né, são muito, assim, apegados ao dinheiro, mas só para dizer que a profissão de advogado também, você mexe com a vida humana, requer muita trabalho interior, né, de ética moral, de conhecimento, de austeridades. Então, imagina para compreender a verdade absoluta, chegar à compreensão do Ser Supremo, se existe esse ser, se existe Deus, como Ele é, quem Ele é, e poder aproximar-se dele. Isso requer o que se chama, na cultura védica, se tornar um Brahmana. Um Brahmana é um ser que atingiu os estados, ele está situado no modo da bondade, Sattva-guna. Então, o Brahmana, a qualidade de Brahmana é um ser que ele eliminou de sua vida tudo que é violência, tanto ao nível da alimentação, na relação com a sociedade, com o mundo, né? na relação com os outros. Ele eliminou a violência, ou pelo menos ele evita ao máximo a violência. A limpeza rigorosa, a limpeza interna, limpeza da mente, das emoções, do corpo, em volta, né, do ambiente onde ele mora, a limpeza e a compaixão, a humildade, a tolerância, a resiliência, todas essas qualidades que nos tornam seres elevados, né, dignos de se chamar seres humanos. Então, as austeridades, elas são feitas. Existem austeridades para todos os motivos, né? Tem gente que faz austeridade para se tornar muito rico, austeridades para ter uma criança, para se tornar famoso. Mas se as austeridades são feitas para compreender a verdade absoluta, isso é o nível de austeridade mais elevada, que está no modo da bondade, Sattva-guna. Você tem austeridades no modo da ignorância, você tem austeridades no modo da paixão, e você tem austeridades no modo da bondade, da pureza, que se chama Sattva-guna. Então, esses kumaras, esses jovenzinhos, eles entenderam muito cedo, né, a importância da forma de vida humana, e eles não quiseram se casar, é contado no Bhagavatam, e eles, então, entraram em rigorosas austeridades. O ideal, né, um bom karma, é poder começar a vida espiritual muito cedo na vida,
Porque quando a gente é criança, né, uma criança ela é ainda pura, ela não tem registros, né, da sociedade, da educação, conceitos errados, hábitos errados. Ela ainda está muito maleável, muito flexível, muito. O HD ele está vazio ainda, ou muito leve. Então, o ideal é poder começar a vida espiritual, as práticas espirituais o mais cedo possível. Bom, não é o nosso caso, né? O caso da sociedade ocidental, na maioria de nós entramos em contato com a espiritualidade e ainda mais a cultura védica, né? Numa idade já adulta, mas isso daí não tem problema, porque com o desejo sincero o desejo sincero e intenso de poder atingir essa meta e entender qual é a meta, como se diz naquele verso de mantra kástico, né, que quando você quer entender Deus, Deus te dá a inteligência, né, ele te qualifica para poder entendê-lo. Então, mesmo numa idade já avançada ou adulta, uma pessoa que é sincera, que entendeu realmente que ela não quer mais continuar nessa ignorância, nesse sofrimento, nessa aflição da vida condicionada, ela vai se dedicar com atenção, com muita seriedade e honestidade para se purificar e poder, ela vai estudar, né, com alguém que é qualificado, que pode guiá-la e orientá-la nesse caminho, para poder compreender e realizar a verdade absoluta. Então, esse é um exemplo, né, porque tudo o que está nas escrituras são exemplos para nós, para podermos seguir e entender, né, a meta da vida humana. Então, aqui, a história dos Kumaras é assim, um exemplo, né? Claro que é ideal começar na infância, porque uma criança ela aprende rápido, né? E se vê uma criança que aprende línguas, ela vai conseguir ter o sotaque correto, ela vai conseguir, né, aprender rápido. Nós adultos, quando começamos a aprender um idioma novo, é muito difícil. A gente nosso HD já está cheio, já está estruturado com, né, o condicionamento da educação. Mas isso não é um impedimento, porque tudo é possível, como se diz, quando o desejo é intenso, né, o ser ele pode levantar montanhas. E quando a desejo é muito sincero, a vida, o universo, ele manda as pessoas certas para guiar você, para dar associação, para te dar a compreensão correta desse caminho que você quer tanto traçar, né, e alcançar essa meta. Então, esse é o exemplo da gente hoje, que nós devemos nos qualificar como brahmanas. Brahmana não é algo que é adquirido do nascimento, é algo que se cultiva na vida. Por exemplo, todos aqui que estão mudando para uma qualidade de vida mais sádica, menos violenta, e se qualificando com qualidades de tolerância, resiliência, bondade, compaixão, tudo isso você se tornam brahmanas, é por qualificação. Brahmana é uma qualificação, não é uma casta, como se acredita. Isso foi transformado, deturpado pela mente malvada, né, da alma condicionada, mas, na verdade, Brahmana é um estado de consciência, e todos podem se tornar Brahmanas. Aliás, é encorajado que quanto mais Brahmanas houverem na sociedade, melhor, porque a sociedade precisa de líderes, precisa de cabeça. O Brahmana tem a cabeça. O Brahmana talvez não seja esperto em fazer negócios, ganhar dinheiro, mas ele tem o olhar, a visão justa e a compaixão e o conhecimento para poder guiar a sociedade que está tão perdida, né? Os jovens. Precisamos de líderes com qualidades de brahmanas para poder guiar os outros, mesmo que se for um amigo, alguém da família ou um aluno, mas essas qualidades, elas são encorajadas a serem desenvolvidas mais e mais
para poder dar um contrapeso na sociedade que está tão degradada e sofrendo tanto, né? Então, essa é a mensagem para hoje. Eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela companhia, pela associação de vocês, e desejo um ótimo dia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.